Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, Josué escutou a seguinte orientação. Josué capítulo 1, versículo 2 e 3. Versículo 2, ele disse assim: me servo Moisés a quê? Agora, pois, levanta-te. Haga quê? Levanta-te. Porque ele estava caído. Ele estava entregado à emoção, à tristeza, à preocupação, porque seu líder espiritual, Moisés, havia morto. E a responsabilidade, agora, era de ele. E ele estava nesta situação. E a palavra que Deus lhe disse: levanta-te. Porque Deus não pode atuar e usar uma pessoa que está caída. Só um detalhe: há igrejas que eles dizem que quando um recebe o Espírito Santo, um se cai no suelo. É um demônio. Porque quando um recebe o Espírito Santo não derruba a nadie. O Espírito Santo, levanta-te. Amém? Amém? O Espírito Santo não derruba. Ele, levanta-te. Levanta-te. Cruza quê? Por que este detalhe de cruzar este rio? Por quê? Porque simbolizava o abandono, a renúncia de la vida vieja para uma nova vida. E espiritualmente hablando, simbolizava o bautismo em las águas. Assim como hubo simbolicamente o bautismo em las águas de Noé e sua família através do dilúvio, está escrito na epístola de Pedro. Assim como hubo o bautismo do povo de Israel quando saiu do Egito, passando por el mar. Qual color? Rojo. E para entrar na terra prometida, eles tiveram que passar por el rio Jordão. Ele diz: tu e quem mais? E todo este povo, a la terra que eu les dou a quem? E observe que nas promessas dadas por Deus, nunca ele considera as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os inimigos que terão que enfrentar. Porque para ele não há limites, para ele não importa. É por isso que não deve preocupar-se, ocupar sua mente ou preocupar-se com nada. Nunca se preocupe como, nem tampouco quando. Nunca. Não se entregue à emoção de la preocupação. Quando passará? Como passará? Não se preocupe, só obedeça, creia e obedeça. E Ele hará o que só Ele pode fazer. Haga o que você tem que fazer, o que você pode fazer, e o que você tem que fazer, e Ele hará o que Ele está prometendo. Graças a Deus. Amém? Por favor, uma outra condição para que eles puderem entrar e tomar possessão da terra prometida. Então Josué disse ao povo: consagrai-os, porque amanhã o Senhor hará quê? Entre quem? Hará quê? Maravilhas. Consagrai-os. Esta campanha deste rio,
o tema principal é o bautismo nas águas, o bautismo de arrependimento, bautismo de arrependimento, que significa a consagração. Não é só bautizar-se nas águas, é tomar a decisão de arrepender-se de seus pecados, de abandonar seus pecados. Quais, ó bispo? Adultério, prostituição, vícios, homossexualidade, orgulho, prepotência, egoísmo, egocentrismo, envidia, mentira, engano e tantos outros pecados que, quando um é sincero, é verdadeiro ante Deus, Deus lhe revela qual é o pecado que ele está separando dele. E quando um los confessa e los abandona, porque de nada serve confessar, senão abandonar. Isso significa consagrar-se. Isso significa o bautismo. Ô bispo, eu fui bautizado nas águas. Se você se acorda, no passado domingo, lhes ensinamos, com base em Mateus capítulo 21, sobre o bautismo de los cielos e o bautismo de los hombres. Foi a pergunta que Jesus respondeu a los religiosos. Foi a palavra que Jesus falou com os religiosos. Há o bautismo de los cielos e há o bautismo de los hombres. Como eu posso saber que meu bautismo foi o bautismo de los cielos? O cielo se abriu em minha vida e eu recebi o principal de Deus, que é o Espírito Santo. E a partir de aí, eu deixei de ser uma pessoa problemática, porque todas as pessoas que vivem no pecado são pessoas problemáticas. Não tem apenas problemas, é o próprio problema. É problema para seu marido, é problema para sua esposa, é problema para seu filho, problema para sua mamá, para seu papá, é problema em seu trabalho, é problema em la igreja, é problema em la igreja. Em la igreja, esta persona é um elemento divisor. É que? Elemento quê? Donde esta persona llega, ela provoca divisão, chismosa, vive hablando mal de todos. Deus não pode livrar a quem está vivendo no pecado. Me explico? Estou sendo claro? Então, quando ele disse consagrai-os, porque amanhã eu vou obrar maravilhas, porque assim é a vida vivida por la fé. Não significa que o uno não tenha problema, não. Los tem, los enfrenta, tem não, enfrenta. A pessoa que é de Deus não tem problema, enfrenta problema. Nunca diga que o problema é meu problema, não é seu problema, não é mais, era, agora não. Amém? Amém? Então, não quer dizer que quando nós outros cruzamos o Jordão, ou passamos por el bautismo nas águas, não significa que nós outros não enfrentaremos problemas. Los enfrentaremos, pero los venceremos. Diga, eu vencerei a cada um de meus problemas. E esta campanha de nossa ida, por primeira vez, nós outros vamos a ser esta campanha neste rio,
que bíblicamente hablando es el río de los testemunhos. ¿Río de qué? El río de los testemunhos. Porque quando uno se converte ao Senhor Jesus, és bautizado em las águas, el bautismo de los cielos, não apenas el bautismo de los hombres de la iglesia, de uma religião. Jesus dijo que a vida de uno se converte em la própria fuente. ¿Própria quê? Fuente. Fuente de bendiciones, fuente de vitória, fuente, amém? Fuente de testemunhos, não só de uno ou de alguns, fuente de vitória, porque venga lo que venga, passe lo que passe, uno vencerá, amém? É o que nós outros vamos ver. Mira lo que passou quando eles se bautizaram no rio. A cidade caiu, as muralhas caíram. Ele disse: entonces el pueblo gritou e os sacerdotes tocaram quê? E sucedeu que quando o pueblo oyó o sonido de la trompeta, o pueblo gritou a gran voz e a muralha se vino quê? E o pueblo subiu a la cidade, cada homem direito hacia adelante. E tomaram o quê? Tomaram o quê? Que humanamente hablando, estas muralhas eram intransponíveis para eles, porque para Deus não. Amém? Foi o primeiro milagre, grande milagre, a primeira maravilha. El outro, por favor. E sucedeu que mientras huíam delante de Israel, os inimigos, quando estavam na barrada de Bet-Horon, o Senhor arrojou desde o céu grandes que sobre eles hasta a seca, e morreram. E foram mais os que morreram por las pedras del granizo que os que mataram a espada, os hijos de quem? Outra maravilha, para que eles puderam vencer, Deus teve que derramar estas pedras. Não se preocupe como Deus vai actuar, só creia e obedeça. Amém? Por mais que a situação seja crítica, caótica, desesperadora. Outro milagre que aconteceu depois que eles cruzaram o rio Jordão, foi a luna parou, o sol parou. Josué determinou e Deus actuou de acordo com a fé que ele manifestou, porque se isto não acontecera, eles não poderiam vencer a seus inimigos. Outro milagre, eles venceram, é outro versículo, o rei de Tirsa, uno, e quanto mais? 31 quê? Eles venceram a 31 reinos, porque para vencer o reino, para tomar o reino, tem que vencer o rei. É decir, não houve impossível para eles. Agora com Jesus, por favor. Então Jesus chegou de Galileia, aonde? Aonde estava Juan para ser bautizado por ele. Pero Juan tratou de impedir-se-lo, dizendo: eu necessito ser bautizado por ti. E que mais? E respondendo Jesus lhe disse: permite-lo agora, porque é conveniente que cumplamos assim que. Então Juan se lo permitiu. Depois de ser bautizado, Jesus saiu da água imediatamente. E aqui, que passou? Os céus se abriram e ele viu ao Espírito de Deus que descendia como uma paloma e viria sobre quem? E aqui se ouviu na voz de los céus, de onde? Que descia: este é meu Hijo amado em quem me he complacido. Um detalhe: o sacrifício de Jesus não começou na cruz, começou no bautismo. Por quê? Porque ele não tinha pecado.
E por que ele foi bautizado? Se o batismo é batismo de arrependimento, porque ele necessitava ser identificado com nós outros, para que depois, no batismo, para que depois pudera morrer por nossos pecados. Ele foi identificado como um pecador, pero nele não havia pecado. Ele nunca pecou, pero aún assim, ele someteu-se à vontade de Deus. Quando nós outros leis hablamos sobre o voto de sacrifício, significa isso. Uno toma a decisão de quitar a dependência de lo que tem para poner esta dependência em Deus, com a certeza de que sua vontade se cumprirá em sua vida. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Amém? O princípio do sacrifício é este: eu renuncio a minha vontade para que a de Ele se cumpra em minha vida. Aí eu lhe pergunto: qual é a melhor, a vontade melhor? A minha, a sua ou a dele? Quem sabe o que é melhor para nós outros? Nós outros ou Ele? Quem? Deus. Porque não há conquista sem sacrifício. E assim és na presença de Deus. E Jesus é nosso exemplo de sacrifício. E quando nós outros somos bautizados, o batismo de los céus, nós outros somos também bautizados em Ele, em Jesus. De aí, temos o céu a nosso favor e o céu aberto sobre nossas vidas. E por isso, nossa vida tem que ser um rio